Pois bem, hoje nós, como fazemos a cada 2 meses, nós temos a nossa palestra temática, que conforme já explicamos, os temas são definidos de duas formas. Ou quando temos realmente uns temas polêmicos que são trazidos por muitas perguntas de muitas pessoas, ou quando a espiritualidade nos solicita para que possamos realmente trabalhar a informação que ela nos apresenta, para que possamos multiplicá-la a todos que estão conosco nesta casa bendita que nos acolhe, que é o Núcleo Fraterno Samaritanos. E a nossa palestra hoje ela tem o seguinte tema: precisamos aprender a aprender. É interessante quando a gente coloca desta maneira, porque nós temos sempre aquela questão de dizermos que sabemos. Mas, na realidade, será que nós não achamos que sabemos? Jesus nos disse: existem mais coisas entre o céu e a terra do que se possa imaginar. E quando nós paramos para refletir nesta colocação do Cristo, verificamos que realmente ainda estamos engatinhando no conhecimento do mundo material, no conhecimento do mundo espiritual, como também no conhecimento de nós mesmos. E quando isto é dito, nós ouvimos comentários do tipo: não, imagina, mas é claro que eu me conheço. Eu me conheço bem, desde as coisas mais simples. Pois é. E aí, então, nós começamos a pensar, como, por exemplo, nenhum ser humano pode determinar pelo paladar se uma planta é venenosa. Nenhum ser humano sabe determinar pelo olfato se a água que bebe é prejudicial. Nenhum ser humano pode determinar se o ar que respira o está matando e não sente. Então, veja, inúmeras coisas que nós precisamos aprender. E, realmente, tudo isso somente pode acontecer se nós, seres humanos, aprendermos. Então, em via desta análise, nós entendemos que o que nos distingue como seres humanos racionais é a aprendizagem adquirida, não a inata. Porque a inata, minhas irmãs e meus irmãos, são os instintos que, na maioria das vezes, nos prejudicam em nosso caminhar evolutivo espiritual, como mesmo nos explica Emmanuel sobre essa questão dos instintos. Então, socialmente, familiarmente, na vida, a aprendizagem é fator mais importante. Nós aprendemos a caminhar, a falar, a escrever, enfim, inúmeros aprendizados, mas se nós notarmos, todos eles voltados para a nossa vida social, material, isso ainda apesar da individualidade da aprendizagem, onde a gente sabe que nem sequer duas pessoas pensam da mesma forma, pois aprenderam a pensar através de diferentes linguagens, de diferentes culturas, ou seja, mesmo de ensinamentos peculiares. Mas não importa. Tudo é aprendizagem. Então, a esta altura da nossa conversa, o que é que se destaca? Nós podemos realmente constatar que todas as coisas importantes para o ser humano, elas têm que ser aprendidas, têm que vir da aprendizagem. Ora, se a aprendizagem é importante para nós, em todos os setores da nossa existência, pois nós não fazemos nada se não aprendermos, como já vimos isso. Então, por consequência, nós vamos entender também que a aprendizagem é muito importante para a nossa vida espiritual. Ora, pode parecer que esta conclusão, apesar de lógica, é facilmente identificada e entendida por todos os seres humanos. Mas, infelizmente, não acontece com a maioria dos seres, preocupados somente com a aprendizagem escolar, a aprendizagem acadêmica.
Nada contra essas escolhas, mas sabemos que, apesar de necessárias, como tudo em aprendizagem é uma questão de escolha, e uma escolha quer dizer o quê? Que nós podemos ou não fazer, pois isso está afeito ao nosso livre-arbítrio. Então, isso indica que a nossa posição aqui, neste mundo de provas e expiações, demonstra o quê? Que temos escolhido e aprendido erradamente. Ora, neste momento, fica bem claro, nesta nossa conversa, que não vamos discutir, então, a importância da aprendizagem. Nós comentamos sobre ela, ficou isso bem claro, bem definido para todos nós, mas nós temos que entender qual aprendizagem deve ser colocada em escala de importância para a nossa vida. Em outras palavras, que a aprendizagem é importante para nós, para responder à misericórdia de Deus que nos permite reencarnarmos sucessivamente. Ora, tem mais. Vejam bem esta frase, reencarnarmos sucessivamente. Reencarnarmos sucessivamente para quê? Ora, esta é uma pergunta que a resposta ela está na ponta da língua para todos nós. Nós reencarnamos sucessivamente para aprendermos. Não é isto que nós sempre dizemos? Que nós reencarnamos para aprender? É uma frase que o espírita tem isto de cor e salteado quando perguntado. Então, sendo isto realmente uma verdade, e refletindo na nossa condição atual, a nossa presença neste mundo de provas e expiações, a nossa condição é reflexo do quê? De uma aprendizagem distorcida. Então, concluímos que o tema deste nosso encontro de hoje tem total fundamento sobre nós. Nós precisamos aprender a aprender. E temos que ir além. Nós também precisamos aprender como aprender. Porque entre aspas, o aprender que nós temos verificado até este momento, até agora, infelizmente nos trouxe para um lugar nada confortável do ponto de vista reencarnatório. É necessário que nós evitemos o que o nosso irmão Kardec chama de atitude mecânica, mecanismo, como ele fala. Essa atitude mecânica que nos impede de conhecer o fim e a razão de tudo que fazemos. E essa questão da atitude mecânica, quando a gente comenta sobre isso, é necessário que a gente faça um parêntese aqui para perceber que nós entramos num processo de atitude mecânica constantemente. O próprio espírita entra num processo de atitude mecânica, porque a partir do momento que a gente percebe que já leu, que já passou pelos cursos, já acha, então, que estamos tranquilos e passamos, então, a estar num processo mecânico, perdendo a necessidade de trazer junto o processo de estudo, de aprendizado constante, porque acha que já sabe. Isto é que Kardec chama de atitude mecânica. Porque nós perdemos realmente o porquê que nós estamos como espírita. Então, essa constatação, inclusive amparada pelo nosso irmão Kardec, nos leva à descoberta que em tudo na vida, em tudo, nós podemos fazer algo de duas maneiras diferentes. A maneira errada ou a maneira correta, o bom e o mal. E aqui poderia-se fazer uma afirmação em virtude de estarmos refletindo nesta direção. E a afirmação aqui seria, mas, poxa vida, eu estou fazendo corretamente. Eu digo que amo o meu irmão. É claro que nós concordamos com esta afirmação.
Mas é aqui que nós precisamos conversar sobre alguns enganos em nossas vidas, nas condutas que temos, as quais nos prejudicam e nós nem percebemos. Um exemplo para a gente poder entender melhor esta afirmação. É claro que o correto é falar ao irmão que o amamos. Mas vamos analisar a maneira com a qual nós fazemos esta expressão. Veja que interessante, nós podemos dizer que amamos ao irmão sussurrando, muito alto, estridente, mas a maneira correta seria que as palavras fossem verdadeiramente carregadas do sentimento, e não simples formas de expressão. Expressão esta, que nós já comentamos em palestras anteriores, eu te amo, vulgarizada de tanto usar para coisas banais, para situações fúteis e para relacionamentos de interesse. E que em nenhum desses casos necessita o emprego do verdadeiro sentimento, o sentimento de amor fraterno. E aí, então, esta frase, esta expressão, acaba vulgarizada. Então, quando a gente está fazendo esse tipo de análise, nós vamos perceber que as condutas que temos que nos prejudicam e nós nem percebemos, começa com um raciocínio por aí. Nós também temos um reverso de situação que é verdadeiro. Muitas das vezes, quando nós não praticamos o ato, pensamos que também estamos corretos. Vamos a um exemplo concreto para esclarecer esta questão. Enquanto o indivíduo apenas pensa em matar alguém ou cometer outra espécie de delito, porém não leva a efeito este seu intento, como ninguém sabe o que ele estava pensando, é claro que ele não poderá sofrer qualquer punição sobre a lei dos homens, a lei escrita, porque a lei escrita somente funciona em razão do fato concreto. O indivíduo queria matar, mas não mata. Certamente que estará a salvo das implicações penais, pois ninguém pode desvendar todas as tramas da alma. Pois muito bem, a lei moral, esta sim responsabilizará este indivíduo por suas intenções, ainda que ocultas. O fato dele não matar não o isenta de culpa perante a lei moral, porque houve o desejo, houve a pretensão do crime. É óbvio que nós estamos trabalhando num extremo muito grande, mas eu trabalhei nesse extremo grande para que a gente possa ver que em coisas menores nós também estamos trabalhando desta maneira. Porque no momento em que você pensa em praticar qualquer coisa em termos de um delito, em termos de um mal, em termos de desejar mal para alguém, em termos de alguma coisa, em se fazer um mal, vamos dizer assim, já se está sob a sanção da lei moral. Justamente por isso é que a nossa doutrina adverte de maneira muito clara. Nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos perante Deus, que os conhece. Então, fazendo essas análises, que elas trazem um fundamento de um exemplo único para inúmeras coisas que nós fazemos e podemos, então, fazer as comparações para poder entender este nosso processo, nós podemos constatar, evidentemente, que nós aprendemos equivocadamente. Ao passarmos por inúmeras reencarnações, e quando eu falo que a gente aprende equivocadamente, não é só nesta, é o resultado, nós somos nesta o resultado das inúmeras reencarnações. E ao passarmos por estas inúmeras reencarnações, nós acabamos por nos condicionar ao embrutecimento do sentimento sutil, ou seja, da verdadeira forma de sentir o amor fraterno. Por quê? Porque nós perdemos a sensibilidade em virtude de estarmos aprendendo de maneira equivocada ao longo
dos nossos caminhos reencarnatórios. Então, neste momento, começamos a entender por que nós patinamos tanto de reencarnação em reencarnação. Porque, ao perder a sensibilidade em discernir as diferenças entre os dois tipos de aprendizado que falamos agora há pouco, entre o mal e o bom, nós também diminuímos o esforço, atenção nessa palavra, diminuímos também o esforço que precisamos imprimir em nossa evolução moral, em nossa reforma íntima. Nesse momento, alguém poderia até nos perguntar: ok, Luiz, eu concordo, mas então, como eu posso aumentar a minha sensibilidade? É uma boa pergunta. O segredo na realidade, é que nós não podemos aumentar a sensibilidade diminuindo o esforço. Por quê? O esforço é necessário para nos tirar da inércia em direção à melhoria interior. Veja que quando nós temos um estímulo grande, e aqui a palavra estímulo, nós vamos explicar exatamente o que ela quer dizer. Tudo aquilo realmente que nos provoca de fora para dentro em relação da vida, da matéria, das questões realmente dentro das nossas vidas reencarnatórias. Quando nós temos um estímulo grande, ele elimina a nossa sensibilidade, essa sensibilidade para que possamos interpretar que tipo de estímulo é. Nós temos que imprimir um esforço para não deixar que sejamos envolvidos por este estímulo, sem entender qual é o tipo de estímulo que está nos envolvendo e o que pode nos acontecer se nós correspondermos a ele sem uma análise. Então, é o esforço que nos auxilia a não nos perdermos. Veja que esta explicação ela fica bem mais esclarecida quando nós mencionamos o ensinamento de Jesus na passagem do Evangelho da porta larga e da porta estreita, onde Jesus mostra-nos qual é o caminho, mas que a porta larga é um estímulo que nos envolve, é um estímulo que nos seduz, e é um estímulo sobre o qual nós cedemos a ele sem pensar, não percebendo que este não é o caminho correto. E justamente em virtude desta perda de sensibilidade, nós sucumbimos a ele. Então, para impedirmos esta situação, é necessário que imprimamos um esforço grande para fugir desta estimulação. Porque o fato de Jesus nos colocar e nos pedir, esse é o caminho. O resto é a nossa parte. Então, nós temos que estar atentos à necessidade deste esforço. Por isso, por essa explicação, nós vamos perceber, então, que não dá para nós aumentarmos a sensibilidade diminuindo o esforço, mas sim que ambos devem ser aumentados ao mesmo tempo para fugirmos da armadilha que o estímulo nos prepara. Então, aqui a gente entende que o estímulo são essas situações que complicam karmaticamente o nosso processo evolutivo. Então, como nós vimos que ao longo dos nossos processos reencarnatórios, pelo embrutecimento, nós perdemos a nossa sensibilidade. E o estímulo sendo grande, como nesse exemplo que Jesus nos dá da porta larga, que representa os prazeres do mundo, o esforço tem que ser tão grande quanto, na inversa proporção da redução da sensibilidade para nós fugirmos da sedução, da armadilha moral que o estímulo está nos apresentando. Então,
como o estímulo é sempre grande, só podemos discernir sobre ele. Este discernir é analisarmos, refletir, tomarmos cuidado. Se o esforço for tão grande como ele. Vamos a um exemplo prático, né? Porque eu tenho certeza que nesse momento fica um pouco confuso. Então vamos olhar, entender este processo, o que acontece conosco. Por exemplo, se nós olharmos para o sol, lá fora, estamos lá fora, olhamos para o sol. E depois nós viramos e olhamos para uma lâmpada acesa. O estímulo é tremendo. Para podermos enxergar esta lâmpada acesa, nós vamos ter que imprimir um esforço visual muito grande. Então a gente entende que eu tenho sempre os estímulos muito convincentes. E a necessidade do nosso esforço é enorme para ter que vencer o estímulo que se apresenta. Um outro exemplo prático, por exemplo, é perto de um avião com as turbinas acionadas. Por exemplo, se alguém soar um gongo, é impraticável ouvi-lo por causa dessas turbinas acionadas, a não ser que nós nos esforcemos para chegar perto dele e poder ouvi-lo. Então, nós podemos interpretar, vejam bem, este aqui é um raciocínio muito importante para a nossa vida espiritual. Nós podemos interpretar, através dessas análises que estamos fazendo encadeadas desde o começo, que o que nos afeta não são os estímulos estes que a gente os faz responsáveis pelas nossas desculpas sobre as nossas falhas morais. Assim, do tipo, eu fiz porque era impossível evitar. Veja, nós vamos repetir. O que nos afeta não são os estímulos, mas o que nos afeta é a nossa falta de esforço para revertermos a motivação em atender ao estímulo corrompedor de nossa evolução espiritual. Olha que coisa interessante que não tínhamos parado para pensar. Não são os estímulos que nós estamos sempre dizendo, porque não deu para fugir, a carne é fraca, e outras coisas que a gente costuma dizer como desculpa, culpando o estímulo. Ou seja, os apelos da matéria são os responsáveis, não é verdade. O que nos afeta não são os estímulos. É a nossa falta de esforço para revertermos esta motivação e atender a esse estímulo corrompedor. E junto com isso, minhas irmãs e meus irmãos, nós percebemos um outro erro de nossa aprendizagem. Nós não aprendemos a avaliar o que realmente nos afeta e corrompe. E, em virtude disso, o que nós fazemos? Nós fazemos sempre uma avaliação a nosso favor, distorcida da verdade. Claro, porque são as defesas que estabelecemos para defender as próprias máscaras que usamos. Mais uma vez, através dessas análises que estamos fazendo, nós podemos depreender o quê? Que o tema desta nossa conversa de hoje não só é apropriado, mas verdadeiro. Pois nós precisamos realmente aprender a aprender. Buscar o elemento que nos possibilite a mudança de rumo em nossa caminhada reencarnatória. E esse elemento, queridas irmãs, queridos irmãos, é a educação associada à instrução anteriormente adquirida, nessa combinação. Então, quando eu falo aqui em educação, eu não quero me expressar sobre a educação intelectual, mas sim a educação moral. Como nos ensina Emmanuel, ele nos diz o seguinte, que a educação moral
é a educação com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação de conhecimento, bondade, saber e virtude. E a educação moral, ela não será conseguida só com a força de instrução. Por que a força de instrução? Porque a instrução se impõe de fora para dentro. Só será conseguida, sim, com a consciente adesão do esforço que pode libertar e polir nosso coração e, consequentemente, transformar o nosso cérebro em preciosa usina de energia superior e, principalmente, de instrumento de nossa evolução espiritual. Então, nós, analisando exatamente essa questão, confundimos a questão de instrução também com educação moral. Porque a instrução, ela sim tem um sentido histórico. Como nós vimos que nós passamos por inúmeras encarnações, e a pergunta que veio anteriormente era sobre isso. Quer dizer, se o mundo evolui, eu não estou evoluindo com ele? Por isso que a instrução, ela tem um sentido histórico. E por isso mesmo, a instrução sofre o quê? Alterações de época para época. Na medida em que se alteram os costumes, na medida em que se alteram as concepções de vida, na medida que se alteram os padrões sociais, e etc. Mas, ao passo que a lei moral persiste, justamente porque sua instância não é visível, não se configura no espaço social, geográfico, ela está no foro íntimo, inerente à nossa responsabilidade intransferível. Ela está na lei divina, que quando Deus nos cria, é colocada em nós, e nós realmente vamos trazendo sem que haja nenhum tipo de alteração. Então, a educação moral, diferentemente da instrução, ela não se subordina a limitações de tempo e de espaço. Então, nós percebemos que a educação moral não é uma educação só pelos livros. Kardec nos ensina, não é por essa educação que tem de fazer seres humanos instruídos, mas pela educação que tende a fazer seres humanos de bem. É assim que ele se reporta à educação moral. E essa é aquela que deveríamos aprender, é aquela que deveríamos estar realmente voltados para ela. Mas aí nós voltamos um pouquinho no raciocínio atrás, com os estímulos tão grandes, nós ficamos na instrução, achando que a instrução é que vai nos levar realmente a uma caminhada evolutiva. Lê do engano nosso. Mais uma vez, se configura a necessidade de aprender a aprender. Porque a educação moral, ela consiste na aprendizagem e na prática, como uma atividade real de transformar os hábitos adquiridos equivocadamente ao longo das nossas reencarnações. Hábitos estes que nos ocasionaram consequências desastrosas em nossa evolução. Dito desta maneira, fala, puxa vida, mas consequências desastrosas? Sim, claro, é desastrosa. Porque nós atrasamos a nossa evolução espiritual. Nós permanecemos ainda em situações de sofrimento, em situações karmáticas pesadas, justamente por isso. Porque ao longo dessas nossas reencarnações, nós, pelo embrutecimento da própria sensibilidade, pela falta de esforço e com estímulos realmente muito fortes, nos ocasiona consequências desastrosas, como eu acabei de falar. Nós não paramos para pensar nisso, sobre este ângulo, mas agora nós temos condições de avaliar. E quando nós, através da educação moral, tivemos esta aprendizagem, e quando nós praticarmos isto, nós teremos adquirido o quê? Hábitos de ordem, de respeito para nós, para os nossos familiares, para com o nosso próximo, hábitos estes de ordem de respeito que nos permitirão
atravessar menos penosamente os dias inevitáveis de nossos karmas. Então, é importante, quando a gente faz uma análise dessa natureza, que nós fujamos das respostas pré-programadas, das desculpas que damos para nós mesmos por estarmos abraçando os estímulos que chegam e complicando-nos karmaticamente. É necessário que nós aprendamos novamente para que possamos caminhar, como eu acabei de dizer, menos penosamente. Essa palavra bateu muito forte. Bateu muito forte para mim. Caminhar menos penosamente. Porque quando a gente fala em termos dos sofrimentos das nossas reencarnações, e estamos aqui com a visão desta passagem, né? Nós nos concentramos só no sofrimento. Reclamamos, doendo, papapá, mas não paramos para pensar as razões pelas quais nós estamos passando por ela. E esta é exatamente a forma de avaliarmos qual é esta razão. A necessidade de adquirirmos esses novos hábitos de ordem e de respeito. Estes novos hábitos, minhas irmãs e meus irmãos, são os hábitos corretos que eu chamaria, nós chamamos de evolução. A superação de um estágio por outro, pois são as nossas modificações para melhor. Vamos lembrar, inclusive, da escola de aprendiz do Evangelho, quando estávamos trabalhando realmente o nosso autoconhecimento, e que nós descobrimos que nós não tiramos defeitos para pôr virtudes. Nós percebemos que nós temos que transformar os defeitos em virtudes. E que nós percebemos também, ao longo do tempo da escola, até o final dela, que a mudança de hábito necessita, como a gente acabou de dizer há pouco, grande esforço e sensibilidade. Então, o que nós estamos conversando hoje aqui sobre esforço e sensibilidade não é uma coisa nova para nós. Não é uma coisa, nossa, que não sabe. Claro que sabe, a gente fez isso. Nós passamos por isso. Então, esse grande esforço e sensibilidade juntos para implantar esses novos hábitos corretos na reencarnação vigente, minhas irmãs e meus irmãos. Nós não estamos discutindo alguma coisa para a próxima. Nós estamos discutindo a nossa reencarnação vigente. Para quê? A fim de proporcionar-nos a espiritualização, a nossa evolução espiritual. Dentro desse raciocínio, é válido nós mencionarmos que existem dois tipos de pessoas. Existem pessoas realmente com esforço de melhorar-se, como também existem outras pessoas que não têm disposição ou não aceitam as transformações. Considerando que o livre-arbítrio é nosso, a pergunta que me vem à cabeça nesse momento é: qual destes tipos de pessoas nós queremos ser? Pode parecer apenas uma pergunta filosófica, mas ela não é. É uma situação real. E constatamos que, infelizmente, é uma escolha que temos feito pelo segundo tipo de pessoa. É dura essa constatação para nós, mas é verdade. Aqui, de repente, uma dúvida pode aparecer, em virtude da altura da nossa conversa. Mas, Luiz, como que eu não aprendi corretamente? Se o mundo evolui, eu tenho reencarnado durante esta evolução do mundo, então, como é que isso funciona? É muito simples. Vamos fazer, então, uma análise da evolução.
Evolução, na prática, minhas irmãs e meus irmãos, sugere dois ângulos de observação. O primeiro ângulo de observação demonstra o quê? Que a evolução do mundo se realiza naturalmente e compulsoriamente, pois ela é impelida e, atenção, é impelida e obedece às leis divinas. Vou repetir. Ela obedece às leis divinas. Já o segundo ângulo de observação sobre a questão da evolução na prática, nós sabemos, todos nós aqui que estamos conversando nesta noite, nós sabemos que o ser humano tem total interferência em seu quadro evolutivo e que, apesar de também estar afeito às leis divinas, não as obedece. E aí transforma-se naquilo que nós já comentamos anteriormente em outras palestras. Transformam, na realidade, nós nos transformamos, essa que é a verdade. Nos transformamos em quê? Em contraventores da lei divina, porque não as obedecemos. Então, assim nós vamos entendendo essa pergunta que apareceu. Mesmo que o espírito possa ter acompanhado, vamos dizer assim, a evolução do mundo, seja pela natureza, pela área que for, não interessa, mas a pergunta foi, se eu nasço nesse mundo que está evoluindo, eu não estou evoluindo? Então, mesmo que o espírito possa ter acompanhado a evolução do mundo, a resposta para essa nossa pergunta, se o mundo evolui, eu reencarnei e não estou evoluindo, a resposta é muito simples. Sabe por quê? Porque se nós aprendemos e melhoramos apenas por necessidades da vida social, da matéria, nós temos aqui o quê? Nós temos aqui uma evolução superficial. Pois nós continuamos com os mesmos sentimentos mesquinhos. Nós permanecemos com a mesma falta de escrúpulos morais e permanecemos, infelizmente, escravizados a diferentes vícios reencarnatórios. E então, obviamente, não aprendemos. Ou seja, não houve um aprendizado espiritual, porque não operou mudanças no eu profundo, no eu espiritual. E é desta forma que nós retardamos, o nosso progresso espiritual. E pior, ficamos na dependência de outra existência reencarnatória para uma nova aprendizagem, a qual, se não atentarmos, corremos o risco para aprendermos equivocadamente. E aqui não faz necessidade da gente mencionar que a lei divina é uma só. Ela é para todos, no mesmo tempo e espaço. Isso não há dúvida. Mais uma vez, se torna patente o porquê que nós precisamos aprender a aprender. Em outras palavras, aprendizagem nova para mudar a nossa trajetória perante a lei divina. Sabe que, quando a gente conversa com as pessoas, às vezes, e mesmo espíritas, e mesmo espíritas, comentam realmente, quando, por nós já sabermos que a doutrina nos conta do fato de podermos reencarnar, muitos creem que, por termos a possibilidade de novas reencarnações, não precisam estar atentos, não se importam com os erros que cometem. E aqui, quando eu estou falando eles, eu estou falando nós também, porque às vezes nós estamos atentos que teremos nova reencarnação, que estamos tentando trabalhar aqui, mas estamos trabalhando errado. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então,
Esses que estão desatentos, que não se importam com os erros que cometem, contando com a chance de nova reencarnação, apesar da nossa eternidade e misericórdia do Pai, nesta nova chance reencarnatória, esquecem estas pessoas que os caminhos do outro lado são diferentes do que nós imaginamos. Vejam que nós temos os parentes consanguíneos e os parentes espirituais, as nossas famílias espirituais. E quando escolhemos errado, que aportamos em caminhos do outro lado que não é aquilo que a gente imaginava, nem os nossos parentes espirituais podem nos ajudar se nós fizermos as escolhas erradas. Sabe por quê? Vamos atentar muito a este porquê. Tivemos um problema de contato. Já voltamos, eu acho. Voltou, Luiz. Ok, muito obrigado. Vou continuar, então, do ponto em que eu estava. Então, estava explicando sobre essa questão de que, pelas escolhas equivocadas, nem os nossos parentes espirituais podem nos ajudar se fizermos escolhas erradas. E percebemos, então, que os nossos verdadeiros parentes, depois da morte, são as obras que criamos em vida. Então, isto que nos proporcionará uma situação diferente do outro lado, estas obras que criamos em vidas. Agora, se nós trabalharmos equivocadamente, que tipo de obras nós estamos criando que pode nos proporcionar realmente um auxílio depois da passagem da cortina? Então, o nosso raciocínio nesta noite sobre este nosso tema, que pode parecer controverso, pode parecer um jogo de palavras, pode parecer até uma brincadeira, mas não é. Porque nós realmente precisamos aprender a aprender. E tem mais. Uma coisa precisa ficar clara nesta nossa proposta. No caso da nossa evolução espiritual, aprender a aprender não significa a mesma coisa que reaprender. Vou repetir. Na nossa evolução espiritual, aprender a aprender não significa a mesma coisa que reaprender. Vamos entender isso através de um exemplo prático. Por exemplo, um computador. Quando vamos gravar o HD, ou pendrive, um arquivo que nós estamos alterando para fazer esta gravação, no momento em que nós damos o comando para gravar, o computador, ele não regrava o arquivo. Ele pergunta se pode gravar o novo sobre o antigo. Ou seja, modificar totalmente o que estava gravado. Então é assim que nós precisamos entender o aprender a aprender. Isto não significa reaprender, mas significa, sim, aprender uma forma diferente do que tínhamos aprendido. Ou seja,
modificar a nossa experiência anterior com uma nova, uma diferente, uma solucionadora, uma ação solucionadora para o nosso processo evolutivo. E é somente assim que nós vamos poder atender ao ensinamento de Jesus, que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque, neste caso, minhas irmãs e meus irmãos, aprender a aprender é reconhecer o infinito da nossa própria ignorância. Porque é somente assim que nós vamos começar a soletrar o alfabeto da nova aprendizagem. Então, esta palestra temática, que traz um tema que pode parecer realmente um jogo de palavras, através dessas nossas reflexões em conjunto, nós podemos perceber a necessidade de nós estarmos atentos a um aprendizado totalmente diferente do que vínhamos fazendo, porque este aprendizado diferente é que nos colocará em situação diferente da nossa caminhada evolutiva. É válido dizer realmente que nós sempre estamos reclamando dos nossos processos karmáticos dolorosos, que na realidade são resultado de nós mesmos, mas nós paramos na reclamação. Nós precisamos imprimir agora o esforço para poder mudar este caminho. Sendo assim, minhas irmãs e meus irmãos, hoje à noite, em nossas orações, vamos pedir a Jesus que nos auxilie neste novo aprendizado, para que possamos corresponder à expectativa dele no nosso processo evolutivo. Que o Mestre Jesus nos ampare, agora e sempre.